Este é o segundo vídeo da palestra oferecida no segundo Congresso de Educação Cristã do Sínodo do Triângulo Mineiro da Igreja Presbiteriana do Brasil, no mês de novembro de 2020. O congresso se chamou A Igreja Discipuladora, um treinamento online de professores para a Escola Bíblica Dominical, e a palestra foi Repensando a Escola Dominical, Espiritualidade e Competências para a Gestão e a Docência. No primeiro vídeo, nós tratamos a respeito da questão da espiritualidade. Em primeiro lugar, definindo como é a espiritualidade segundo o conceito bíblico, uma vida de intensa comunhão com Deus, um relacionamento aprofundado e crescente, orientado pela pessoa do Espírito Santo de Deus e pela revelação das Escrituras, em obediência à verdade espiritual do Evangelho. Vimos que a internet é um instrumento poderoso de comunicação, mas que pode produzir nas pessoas que confessam a Jesus um desleixo, uma certa variação de comportamento, de tal maneira que podem fragilizar a participação efetiva no culto, podem tornar o ensino e o culto bíblicos um produto similar a outras coisas que a internet oferece. Enfim, nós fizemos alertas a respeito da espiritualidade, do enfraquecimento da espiritualidade, mas ao mesmo tempo nós também apontamos o que as Escrituras falam acerca do fim dos tempos como um sinal de alerta para todas as pessoas, no sentido de que a espiritualidade das pessoas pode estar enfraquecendo e esfriando. Este fenômeno acontece ao redor do mundo. Há bolsões de espiritualidade em toda parte. Há famílias que são verdadeiramente espirituais na concepção das Escrituras, mas o que nós podemos perceber é que a palavra de Deus vem se cumprindo nos tempos. A escola bíblica dominical, especialmente, vem sofrendo com a ausência da membresia das igrejas. Em vários lugares, a escola bíblica dominical está se tornando um lugar esvaziado. E isto, infelizmente, porque é no ambiente da escola dominical que nós acolhemos o feto no ventre da sua mamãe até o idoso que cerra os seus olhos e vai para a eternidade. A escola dominical é uma estratégia, é uma agência da igreja que efetivamente tem o compromisso de trabalhar a espiritualidade das pessoas, de instruí-las na palavra de Deus e na doutrina. Neste vídeo, nós vamos trabalhar mais um aspecto daquela palestra que fala justamente do repensar a gestão da escola dominical. Naturalmente, quando nós pensamos na gestão da escola dominical, nós não estamos nos referindo ao corpo docente, aos professores e professoras da escola dominical. Nós estamos nos referindo aos responsáveis para que a escola dominical tenha corpo, tenha consistência, tenha conteúdo e tenha como oferecer ao público cristão as melhores oportunidades de aprendizado
das Escrituras. Uma coisa a observar na gestão é que nós devemos pensar na gestão estrategicamente. Não é idôneo da nossa parte colocarmos ou o conselho da igreja ou a diretoria da igreja responsável, enfim, este vídeo não se destina essencialmente a presbiterianos, mas nós devemos pensar no fato de que tais pessoas que vão gerir precisam ter uma paixão muito grande pela espiritualidade, uma paixão muito grande pela missão, pela visão e pelos princípios que devem nortear uma escola bíblica dominical. A despeito da igreja como um todo ter o seu planejamento estratégico, é importante que a escola bíblica dominical tenha o seu planejamento estratégico devidamente subordinado ao planejamento geral, mas ao mesmo tempo pensando no seu viés. E nesse caso específico, o que é que eu fiz aqui? Eu escolhi textos bíblicos que podem nos ajudar na designação, no repensar a gestão da escola dominical, porque os gestores da escola dominical precisam garantir, precisam se esforçar, melhor dizendo, no sentido de que eles têm que tomar todas as medidas necessárias para que o povo, os alunos da escola dominical, os docentes da escola dominical, sejam estas pessoas enriquecidas na sua espiritualidade. Então, o que é uma missão? A missão é justamente o trabalho que nós queremos fazer, onde nós queremos chegar, o que nós queremos atingir. E eu, então, escolhi Colossenses 1:28 para descrever esta missão. Cristo em vós, é o que diz o contexto do versículo, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse era um grande alvo evangelístico e doutrinário do apóstolo Paulo. Por onde ele passava, ele não apenas apresentava o evangelho de Jesus Cristo, mas mediante a conversão das pessoas, ele dava treinamento, ele dava capacitação para que as pessoas pudessem viver a vida cristã doravante com uma força da Escritura, com uma doutrina da Escritura. Quando nós falamos de espiritualidade, nós temos que nos lembrar que a espiritualidade é uma vida de intenso relacionamento com Deus, com o semelhante, conosco mesmo, com a natureza, enfim, com as pessoas todas regidas pelo Espírito Santo de Deus. A escola bíblica dominical, então, no olhar dos gestores, precisa ser aquela agência da igreja local que apresente, anuncie, advirta, ensine toda a pessoa em toda a sabedoria, a fim de que toda pessoa seja apresentada perfeita em Cristo Jesus. Isso significa que dentro do espírito da missão, nós vamos ter objetivos estratégicos tanto de material humano quanto de material necessário para que a obra seja feita e atinja a missão. Quando nós falamos de visão, nós estamos querendo justamente impactar as pessoas e querer das pessoas aquilo que se espera da escola bíblica dominical. Então, num certo sentido, eu também escolhi o verso de 1 Coríntios 4:1 para nos dar uma ideia de visão da escola bíblica dominical, que seria esta: assim, pois, importa
que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Gestores de escola dominical precisam ser muito crentes e precisam ser vistos como despenseiros dos mistérios de Deus, porque são eles que vão com muito cuidado, com muita idoneidade, trabalhar no sentido de que docentes sejam bem aproveitados, sejam pessoas responsáveis, o material para a escola dominical seja um material rico numa teologia sã, numa teologia abençoadora, reformada, de maneira que a escola dominical possa ser levada, cada aluno, cada aluna possa ser levada à condição prevista nas Escrituras de ganhar a cada dia esta vida em Deus. E dentro do planejamento estratégico, nós não vamos entrar na área de oportunidades e ameaças. Esta é uma parte que seria interessante, mas não está contemplada aqui. Nós vamos entrar nos princípios e valores. O que de fato a gente quer imprimir na vida dos nossos docentes, administrativos, alunos e alunas da escola dominical, membros da igreja e pessoas de fora. Nós queremos transmitir a elas a presença de Deus por meio do estudo sério da palavra. Nós queremos apresentar o Espírito de Deus a elas, de maneira que ele frutifique nos corações. Então, quais são os princípios e valores para a escola bíblica dominical? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E por quê? Porque contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne e agora vivem num relacionamento espiritual profundo com Deus. Então, ao pensarmos nesta questão de gestão, nós temos que fazer, então, algumas perguntas. Toda vez que alguém é convocado pelo conselho da igreja ou pela diretoria da igreja para cuidar da escola dominical, precisa ter estas perguntas na sua mente. Primeira pergunta: quem é o meu público? Quem é o nosso público? Com quem nós estamos lidando? Então, certamente, nós temos que pensar em 3 tipos de público. Ainda mais agora, na pandemia, nós temos que pensar nas grandes possibilidades que Deus nos deu. Certamente, o maior cuidado são aqueles que já pertencem à igreja, aqueles que já estão certamente envolvidos, não apenas no movimento da igreja, mas também no movimento da escola dominical. E nós temos que anunciar a Cristo, advertir, ensinar em toda a sabedoria, a fim de que a gente apresente cada pessoa que é membro de nossa igreja perfeito em Cristo Jesus. E nós temos que ser vistos como despenseiros dos mistérios de Deus e temos, sim, que adotar como nossos princípios justamente o fruto do Espírito. Pois bem, o nosso público é o de dentro. Mas aí que está. Nós também somos evangelistas. A escola dominical também é instrumento de evangelização. A escola dominical também trabalha com pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. E nós temos então a oportunidade de repartir com essas pessoas as sagradas letras, o Evangelho de Jesus Cristo, de uma maneira mais acessível, metodologicamente mais acessível. Então os gestores precisam pensar neste público também e precisam saber que este público é diferenciado e precisa ser tratado de maneira diferenciada.
Mas tem um terceiro grupo que surgiu, que é justamente este surgido mediante o uso das mídias. E, na verdade, quando nós imprimimos os nossos esforços, quando nós efetivamente trabalhamos no sentido de que a nossa escola dominical tenha conteúdo, nós não conseguimos imaginar por quanto tempo o uso destas mídias vão repercutir as aulas que tivemos na escola dominical. Então, os gestores precisam agora, já que a pandemia proporcionou este acesso à mídia, nós temos que saber explorar melhor e fazer um serviço adequado, repartindo nossa missão, visão, princípios e valores com as pessoas de longe. Quem e como é o nosso corpo docente? Eu fico pensando no fato de que naturalmente há um grupo de pessoas que convida os demais crentes para serem professores e professoras da escola dominical, não é? Então, geralmente o conselho da igreja pensa nisto, a comissão de educação cristã da igreja pensa nas pessoas, sonda os crentes, tudo mais. O apóstolo Paulo menciona em mais de um lugar nas suas cartas de que para ensinar o povo de Deus é necessário o dom do Espírito de ensino. Na igreja presbiteriana, quando uma pessoa se candidata para o pastorado, são exigidas 2 provas mínimas iniciais. A primeira delas é que Deus está falando no coração da pessoa que quer consagrar-se ao sagrado ministério de pregação da palavra. A segunda coisa é que a igreja, a membresia da igreja deve ver nesse candidato ao sagrado ministério essa vocação pastoral. Do mesmo jeito, nós não podemos fazer diferença quando nós escolhemos um professor ou uma professora de escola dominical. Não basta ser uma pessoa que tem influência, não basta ser uma pessoa que tem conhecimento bíblico. É necessário que seja uma pessoa que tenha a piedade que vem do Espírito para ensinar, a competência do Espírito Santo para ensinar. Então, uma convivência estreita com a palavra de Deus, uma convivência estreita com a doutrina que forma o corpo doutrinário que a igreja professa, é fundamental. Nós não podemos colocar uma pessoa que está iniciando a sua carreira cristã para ensinar só porque ela tem pedagogia. Nós temos que aliar conhecimento doutrinário, conhecimento pedagógico, conhecimento teológico e dom. Esta pessoa, mesmo que tenha todos estes atributos, ainda precisa ser passada por capacitação. Então, a gestão da escola dominical precisa sistematicamente pensar na reciclagem dos seus professores, precisa pensar na oportunidade de colocar os seus professores para participar de eventos até fora da igreja que os capacitem ainda mais. Mas precisa, sobretudo, olhar a vida do professor ou da professora e olhar as suas competências para a docência. Então, é necessário a gente trabalhar a ideia de desenvolver, se ainda não foi desenvolvido, um planejamento estratégico com esses atributos que nós mencionamos como sugestão, mas, ao mesmo tempo, pensar que estas pessoas que vão trabalhar conosco, que vão formar nossa equipe de docência, devem ser pessoas especialmente dotadas pelo Espírito Santo de Deus
para o exercício do ministério docente na igreja. A terceira pergunta é: quais são os recursos de que dispomos? Então, já vimos a questão dos recursos humanos, a busca por pessoas com o dom espiritual do ensino, preparadas teológica e didaticamente, porque é necessário que uma pessoa saiba a Bíblia e saiba como transmitir didaticamente. Quais são os recursos materiais que nós temos? Muitas vezes a nossa igreja é uma comunidade de poucos recursos, então nós precisamos saber exatamente como gerir esses recursos. E o contrário também é verdadeiro, existem igrejas que são poderosas nos recursos, mas é necessário usá-los com muita sabedoria, e a gestão inclui esta habilidade, esta competência de utilizar aquilo que temos nas mãos. E também, o que é muito importante, nós termos sempre à mão uma compreensão do conselho da igreja ou da diretoria da igreja, que para que a escola dominical flua, ela precisa de recursos orçamentários. Então, os gestores da escola dominical precisam ser pessoas habilidosas no sentido de prever os custos necessários com materiais de ensino, com materiais técnicos, com metodologias, com instalações, no sentido de que a escola dominical seja um lugar abençoador, a fim de que os alunos caminhem para serem apresentados perfeitos diante de Cristo. E a última pergunta que se faz é: como é que a gente gere a escola dominical? Existem muitos modelos de gestão. Naturalmente, nós temos vários conjuntos de sistemas de governo de igreja, e por conta disso, eventualmente, nós vamos encontrar sugestões que não são exatamente representativas como nós estamos acostumados. Mas é necessário que a gente escolha um modelo de gestão de acordo com o conselho da igreja, de acordo com a diretoria da igreja ou do Conselho de Educação Cristã, da Comissão de Educação Cristã da igreja, que a gente escolha um modelo para gerir que seja efetivamente amplo, no sentido de alcançar todas as coisas. Os gestores da escola dominical nunca devem trabalhar sozinhos, nunca devem viver sozinhos o expediente de gerir a escola dominical. Então, para isso, precisa de um modelo de gestão e precisa de um planejamento. Eu quero apresentar para você, então, uma obra da década de 80, inclusive, de Kilinski. Ele não é presbiteriano, ele é provavelmente congregacional, batista, mas isto não significa nenhuma diferença. Nós podemos aproveitar claramente aquilo que ele desenvolveu, e ele fez isto para uma igreja grande. Você pode observar aqui que existem, então, situações aqui diferentes da igreja presbiteriana, que tem um conselho que gere tudo. Aqui ele está propondo que os pastores sejam membros de uma grande diretoria oficial, não é? Isso é só um modelo, mas é muito importante que a gente verifique e que nós tenhamos aqui uma espécie de representação dos diversos segmentos
que a igreja tem. Então podem perceber que é uma organização interessante, mas ao lado da diretoria geral existe uma interseção com a diretoria de educação cristã da igreja. Então, o que nós temos aqui é a representação nessa diretoria oficial de vários segmentos da diretoria de educação cristã, inclusive o diretor de educação cristã, que bem poderia ser o superintendente da escola dominical ou outra pessoa, se a igreja tem uma comissão ou tem um conselho de educação cristã. O fato é que dá para perceber aqui por esta imagem que estão presentes aí nesta grande diretoria os membros de departamentos e comissões que são representados por seus líderes. E quais são os líderes? Nós temos a comissão de cultos, nós temos a comissão de finanças, comissão de missões, comissão de patrimônio, comissão de evangelização, comissão de publicidade, comissão de assistência social, comissão de comunhão cristã, comissão de liderança, comissão jovem, diretor de educação cristã, a escola dominical propriamente dita, o culto infantil, o pessoal administrativo e a comissão de música. Vejam que são muitas comissões lidando com assuntos totalmente diferentes. Entretanto, o que você percebe é que todas estas comissões estão diretamente representadas e envolvidas com a diretoria oficial. E no que se refere à diretoria de educação cristã, nós temos então justamente o culto infantil, a escola dominical, a comissão jovem e a comissão de liderança dentro do foco de educação cristã. É claro que nós poderíamos ter muito mais coisas aí. Então, o trabalho masculino, o trabalho feminino, o trabalho de eventualmente pequenos grupos, quando a igreja tem. De qualquer maneira, você pode perceber que as decisões desta diretoria oficial ou deste grupo de trabalho que pode funcionar sob a supervisão do conselho da igreja, é aquela que vai planejar o conjunto da obra, o conjunto das atividades da igreja. E aí você percebe, então, que na educação cristã é possível ter o planejamento que vai se integrar ao planejamento da igreja, mas efetivamente você percebe que é um planejamento específico porque tem uma missão específica, tem uma visão específica. Os gestores da escola dominical precisam pensar, então, que eles têm ligações com os demais setores da igreja, eles não estão sozinhos. Então não é vantajoso para a escola dominical se isolar do trabalho dos jovens, do trabalho das crianças, dos adolescentes, dos juniores. Não é interessante a escola dominical se afastar do trabalho feminino nem masculino, nem dos setores de evangelização, de liturgia, etc. É sempre necessário e importante que os gestores da escola dominical estejam absolutamente integrados à comunhão com as demais áreas de trabalho da igreja. Aqui, Kilinski vai apresentar a mesma receita, mas agora para uma igreja pequena, e dentro deste aspecto de uma igreja pequena com menores recursos, certamente também o grupo de líderes que pode assumir as funções pode ser bem menor. Neste caso específico, a sugestão de Kilinski foi exatamente fundir determinadas áreas a fim de que, então, as pessoas possam executar duas atividades diferentes. Mesmo assim, você percebe o mesmo desenho. Cada comissão, cada setor da igreja
tem o seu representante nessa diretoria geral, mas a educação cristã, que é muito importante, tem ligações com o culto infantil, com a escola dominical, com a comissão jovem e pode ter com outras áreas, de maneira a formar um núcleo específico de capacitação de cada pessoa para ser apresentada a Cristo de maneira perfeita. Nós não podemos abrir mão do fato de que a escola dominical não está aí para passar o tempo ou para ser mais um trabalho na agenda dos crentes. Não, a escola dominical tem o objetivo de nutrir a igreja a fim de que ela consiga prestar culto a Deus de uma maneira correta, de uma maneira abençoadora e, ao mesmo tempo, as pessoas serem úteis nas sociedades internas, serem úteis na evangelização, serem úteis no ministério cristão. Muitas igrejas têm, de certa maneira, uma gestão absolutamente centralizada na superintendência da escola dominical e Kilinski aponta isso como uma abordagem centrada na autoridade. Eu considero que este é um modelo ultrapassado de administração, de gestão, porque efetivamente nós somos um organismo. Nós não somos um corpo onde o cabeça da escola dominical é a superintendência. Não, nós somos um organismo, nós dependemos, nós interagimos uns com os outros. E nesse caso, o que nós podemos ver aqui por essa tela é justamente isto. É o fato de que os adultos estão separados dos jovens, dos adolescentes, dos juniores, do primário, dos iniciantes, do berçário, e cada um dos professores está cuidando do seu próprio setor e aparentemente não existe comunicação entre as partes. Olhe, numa escola dominical isso não funciona, porque nós acolhemos famílias. E nas famílias nós temos as faixas etárias completamente distintas. É justamente aí o papel da integração fundamental que os gestores têm que promover. Nós não temos que ter reuniões do departamento infantil isoladas do departamento de jovens ou do departamento de adultos. Por quê? Porque nós precisamos falar a mesma coisa, falar a mesma língua. Ainda que o conhecimento deva ser apresentado segundo as faixas etárias, a capacidade cognitiva, emocional, espiritual das pessoas, elas chegam em famílias. E nós temos que usar do mesmo cuidado, tanto com os pais, quanto com os filhos, quanto com os avós, quanto com os netos, e assim por diante. E por último, se nós pensamos que a gestão da escola dominical precisa ser uma gestão compartilhada, então Kilinski nos ajuda a pensar no fato de que nós precisamos, sim, lidar com uma comissão de educação cristã, um conselho de educação cristã. A gente precisa ter este órgão funcionando a fim de que a superintendência da escola não fique sozinha, tentando resolver os problemas da escola toda. Nós precisamos sim que haja uma integração, especialmente dos professores que estão em sala de aula, porque nós vamos ver no próximo vídeo que professores
são os pastores dos alunos, as pastoras dos alunos, no sentido de pastoreio, não no sentido de ministério ordenado, mas no sentido de pastoreio. E nós precisamos, então, que todos compreendam, eventualmente, as aflições de uma família, todos compreendam as lutas de uma família e possam ajudar-se mutuamente no sentido de abençoar aquelas pessoas. Então, está aí para você esta sugestão de Kilinski. Naturalmente, é uma sugestão, mas, eventualmente, será muito bom verificar como é que está sendo a gestão da escola dominical da sua igreja. Eventualmente, ela pode melhorar muito, mas, acima de tudo, ela precisa pensar que o soberano alvo dela existir não é porque a escola dominical é uma estratégia que não pode acabar. Ela pode acabar, mas é importante que ela não acabe. É importante que ela seja reavivada. É importante que a mídia que nós aprendemos a usar na pandemia seja capaz de ser utilizada de alguma maneira, a fim de que nós tenhamos completado a missão, a visão, os princípios e valores da escola dominical que nós gerimos.